Pessoal, o STF decidiu que é inconstitucional a cobrança de contribuições previdenciárias sobre o salário maternidade. É isso aí. Vamos detalhar esse tema? Então veja, o STF, por 7 votos a favor e 4 contra, decidiu que não se deve cobrar INSS sobre o salário maternidade. Simples assim. E como que foi isso? Bom, a decisão era de um caso concreto, porém chegou ao STF e para ser analisado pelo STF, um dos requisitos é que isto seja um assunto relevante que vai impactar essa decisão muitos processos. Então há o reconhecimento da repercussão geral. Então, apesar de ser uma decisão de um caso concreto, ela vai ter efeito em todo o território nacional, em todos os outros tribunais. Então, o caso concreto foi um recurso extraordinário do Hospital Vita Batel S.A. de Curitiba. Esse hospital alegou que o benefício do salário maternidade não poderia ser considerado uma remuneração e, de fato, o artigo 195 da Constituição Federal, ele estabelece que o pagamento da contribuição previdenciária pelo empregador deve incidir sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, ou seja, você deve pagar contribuição previdenciária sobre a remuneração e se esse salário maternidade não contém os requisitos de uma remuneração, não deve incidir INSS. Então, o relator, que foi o ministro Barroso, ele considerou que os dois critérios essenciais para a gente considerar uma remuneração não estão presentes no salário maternidade. Por quê? Porque, primeiro, não é um ganho habitual e não é uma contraprestação pelo trabalho. Por quê? Porque o salário maternidade ele tem como função garantir o rendimento no momento que o segurado não está trabalhando. Então ele está dedicado aí a um nascimento de uma criança, de uma adoção, né? Quer dizer, é aquele momento importante em que devemos aí dar toda a assistência a esse novo ser ou a esse ser que está sendo adotado para que ele possa se integrar à família. Enfim, é um benefício previdenciário. Quem paga, inclusive, é o INSS, né? Então, muitas vezes é descontado lá dos débitos do empregador, mas quem arca com o custo é o INSS. E então eles entenderam que não tem natureza de remuneração. E qual a consequência disso? Bom, a consequência é que, como teve o reconhecimento de repercussão geral, esta decisão ela impõe que os outros tribunais e instâncias inferiores sigam a mesma orientação. Então, assim, em linhas gerais, eles decidiram, todo mundo tem que decidir igual. Então, quer dizer, eu não preciso mais recolher INSS sobre salário maternidade? Calma lá, vamos entender melhor. Bom, quais são as consequências imediatas? Primeiro, é importante a gente lembrar que isso vai ter um impacto econômico muito grande no momento em que a gente está com contas fragilizadas, né? Então vai ter um impacto de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, cada ano que a gente deixa de pagar INSS sobre o salário maternidade. Então, há uma estimativa de que o impacto vai ser de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. E se as empresas pedirem de volta o que elas pagaram nos últimos 5 anos, ou seja, se elas entrarem com ações de repetição de indébito, né, de débito tributário, ou seja, eu estou pedindo de volta aquilo que eu paguei a mais, então aí o rombo vai para 6 bilhões e meio de reais para ressarcir as empresas dos últimos anos, dos últimos 5 anos que ela pagou. Por que 5 anos? Que é o prazo que é possível repetir o indébito, né? Então veja,
nós devemos aguardar, não podemos ser ansiosos, vamos aguardar a publicação do acórdão. O que é isso? Veja, houve a decisão, sim, porque os votos já foram proferidos. Então nós tivemos 11 votos aí materializados, 7 a favor, 4 contra, porém, esses votos todos eles precisam ser organizados num relatório. Vamos resumir dessa maneira. Nós vamos ter um relatório que resume todos esses votos, a posição predominante em relação aos pontos que foram convergentes, os que não, enfim. Vai ser organizada toda essa informação e publicado um relatório que a gente chama de acórdão. Acórdão porque, na verdade, é um resultado de várias posições dos ministros, certo? E então nós devemos aguardar o acórdão, por quê? Porque no acórdão nós vamos ter lá a informação correta do que foi decidido, certo? E aí nós vamos ter um período em que a Procuradoria vai decidir se ela vai opor embargos de declaração. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já viu essa novela em outros julgados, como, por exemplo, a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Então, qual é a expectativa? Que a Receita Federal, diante desses valores muito expressivos, que ela entre com o pedido de modulação dos efeitos da decisão. O que seria isso? Bom, a PGFN vai alegar o seguinte, olha, o impacto financeiro vai ser muito grande no momento que a gente está tratando de uma pandemia, etc, etc, vai apresentar os argumentos, né, e vai pedir que os efeitos da decisão não retroajam, que as pessoas não possam pedir de volta os 5 anos. É isso que eles vão dizer assim, ó, nós queremos que essa decisão possa valer a partir do julgado desses embargos, ou seja, que não valha hoje, nós estamos aqui em agosto de 2020, que não valha para agosto, que valha só em setembro, outubro, quando acordam, quando for respondido os próprios embargos que eles estão prometendo. É assim que eles fizeram no PIS, no caso do ICMS excluído do PIS da COFINS. E aí, os ministros vão ter que analisar essa situação e eles vão se pronunciar sobre essa modulação de efeitos, se ela vai existir ou se ela não vai existir. E há uma previsão legal que eles possam realmente decidir do jeito que a PGFN vai propor, né? Então, é possível? É. Mas, enfim, nós não sabemos, então, em que momento essa decisão vai estar válida. E aí, o que nós podemos fazer nesse intervalo? Bom, nesse intervalo, as empresas só poderiam deixar de recolher o INSS sobre o salário maternidade se ela tiver amparo judicial. O que seria um amparo judicial? Eu entro com mandado de segurança dizendo, olha, a Receita está me prejudicando, já existe até uma decisão no STF e eu não posso me aproveitar dela. O juiz de primeira instância pode ficar sensibilizado com o seu argumento, dizendo, bom, o direito líquido e certo a pessoa tem, né? Porque já houve a decisão. Se ela comprova que ela tem urgência em aplicar a decisão, estão aí os argumentos que eu preciso para conceder uma liminar. E aí o juiz pode lhe conceder uma liminar. Deve, é bem provável que ele te dê uma liminar. E aí você pode deixar de recolher imediatamente, porque você está amparado por uma decisão judicial. E se houver aí a modulação dos efeitos, dizendo, olha, só vale para 2021, lá, sei lá. Como é que fica? Bom, aí vai depender realmente de como a coisa vai evoluir, né? E para saber porque a liminar é uma decisão provisória, não houve análise do mérito, é um remédio para as situações de emergência, né? Então, aí poderemos ter aí uma reviravolta no caso.
Mas por que é importante você entrar com um pedido desse? Porque você não sabe como vem a modulação dos efeitos. Pode ser que os juízes digam, os ministros digam, olha, para quem tem ação em curso, enfim, está valendo, porque afinal de contas temos aí uma segurança jurídica. Se você já tem uma demanda judicial em curso, você tem que respeitar o direito pleiteado. Agora, para quem não apresentou nenhum mandato de segurança, a gente modula dizendo que para esses não vale, vale só para quem tem ações em curso. É uma possibilidade. Então, quando você entra com uma liminar e ainda pedindo a repetição do indébito dos últimos 5 anos, você já está, entre aspas, garantindo que os 5 anos para trás eu vou ter de volta a partir do momento que for distribuída a ação. É certeza isso? Claro que não, mas você tem uma expectativa de conseguir os últimos 5 anos já travando no momento da distribuição da ação. Por quê? Porque se eu demoro a entrar com a ação, eu vou perdendo aqueles meses lá, eu vou perdendo a possibilidade de alcançar esses 5 anos. Então, não é certo que você vai ter o direito, mas é certo que se você não entrar com ação nenhuma e essa situação ficar aí sendo protelada, como foi o caso do ICMS sobre PIS e COFINS, aí eu garanto a você que você está perdendo, necessariamente você está perdendo aqueles meses que estão passando. Então, por exemplo, hoje eu estou em agosto de 2020, eu tenho como possibilidade de repetir de agosto de 2015 para cá. Mas se eu deixar para entrar em dezembro, vai ser de dezembro de 2015 para cá. Eu perco todos esses meses, ok? Então, essa é a nossa sugestão, que você entre com mandado de segurança. As custas processuais, elas são baixíssimas pelo benefício que você pode vir a ter. Claro, dependendo do tamanho da sua folha de pagamento, o tamanho do número de afastamentos por salário, por licença maternidade que você teve no período, né? Então, é isso. A nossa sugestão é que você faça esse pedido, você faça, impetre um mandato de segurança nesse sentido. Agora, caso a empresa simplesmente decida fazer por sua conta, já está decidido mesmo, eu já vou compensar os últimos 5 anos e está tudo certo. Ela pode ser autuada pela Receita e sofrer as penalidades aí de glosa de compensação, aplicação de multa isolada e etc. Então, é um risco que você não precisa correr. Você pode simplesmente fazer aí a coisa como ela como é devido, né? Quer dizer, você faz aí apresenta um pedido de liminar em mandato de segurança, que você vai ter menos dor de cabeça em relação a essa questão, ok? Então é isso que a gente tinha para tratar desse assunto. Se você tiver dúvida, coloque aqui embaixo que a gente responde para você, ok? Ou através do meu Instagram, Paulo Gomes Tributário. Paulo Gomes Tributário, @Paulo Gomes Tributário é o meu Instagram. E aí você pode mandar um direct para mim, é uma maneira mais rápida da gente ficar sabendo das suas dúvidas e tentar solucioná-las, ok? É isso aí, até a próxima.